11 horas 20 minutos. Olá para você, amigo ligado na RPTV, a rede paulistana de televisão. Nesta segunda-feira está começando mais uma edição do RPTV Esportes. Vamos debater a rodada decisiva do final de semana para as equipes de nossa região que infelizmente rebaixou o Rio Branco e União Barbarense a quarta divisão do estado, como já estava nesta condição o Mojimirim, também tem a abrangência do Canal 8 da NET, e que classificou o Velo Clube do técnico Kleber Gaúcho ao G8, ao grupo dos 8, às quartas de final da Série 3. Na Série 2, o 15 de Piracicaba obteve a sua vaga, importante, vai definir a classificação e o acesso diante do Guarani. Rio Claro e Inter de Limeira ficaram pelo caminho. Como convidado de hoje, o empresário de futebol, ex-secretário de esportes de Santa Bárbara do Oeste, com algumas passagens como diretor de futebol também no União Barbarense, apoiando o Rio Branco Esporte Clube em diversas ocasiões. Maurílio Delbu é o nosso convidado desta segunda-feira. Maurílio, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Dá para entender o porquê desses rebaixamentos de Rio Branco e União Barbarense? Por que a nossa região está tão carente de bons resultados nos últimos anos? Bom dia, Maurílio. Bom dia, Ricardo, ao telespectador da TV. Hoje é um dia muito triste, eu acho uma vergonha para nós esportistas da região. Esse descenso do Rio Branco e da União, para a gente que limita do esporte, que acompanha, eu achei uma vergonha pelo que fizeram aos dois clubes. Infelizmente, o ano que vem vai disputar a última divisão do Campeonato Paulista. Então, eu acho que para quem é esportista, para quem gosta de esporte, é um dia muito triste, e ontem foi confirmando o rebaixamento de ambas as equipes. O Rio Branco foi o primeiro, daqui a pouco a gente vai ver a classificação, mas antes tem gols, tudo certinho, mas apenas para ilustrar para você que está em casa, o Rio Branco foi o primeiro time da zona de rebaixamento com 20 pontos. O primeiro a escapar foi o Olímpia com 22. O que aconteceu? O Rio Branco, uma vitória, estaria fora do rebaixamento. Talvez aquele WO que deu, né, seu Valdir Ribeiro? Contra o São Bernardo. Mas menos que isso, o Rio Branco tivesse empatado o jogo contra o Olímpia, que ele perdeu por 3-0 na cidade de Olímpia, ele somaria mais um ponto, teria 21, e tiraria 2 do Olímpia, que desceria para 20. Também estaria fora da zona de rebaixamento. Foram muitos vacilos durante o ano. O União Barbarense começou de forma até razoável, mas jamais sonhou com o G8, sempre lutando contra o rebaixamento. E depois do derby, a vitória por 1-0 sobre o União Barbarense, talvez os diretores exageraram na festa, né? Teve até um vídeo muito mal educado postado nas redes sociais pós-partida, ainda nos vestiários do Décio Vita. A partir daquele dia, o União Barbarense não venceu mais na Série 3 e acabou caindo com apenas 17 pontos. Uma sucessão de erros, né, Maurílio? Não foi na última rodada que o Branco e o União caíram, né? Não, com certeza, Ricardo. Isso aí foi desde a formação do grupo, de tudo, desde o início. Pô. O campeonato tem 19 rodadas, não foi pelo final, foi pelo campeonato inteiro. Eu estava falando para você, o São Bernardo ganhou de WO do Rio Branco e ganhou de WO do Mojimirim. Fez 26 pontos. Se não tivesse ganho esses 2 jogos da WO, ficaria com 20. Ficaria com 20 e só teria menos vitória que o Rio Branco. O Rio Branco com certeza teria 3 pontos a mais, teria ganho deles, porque o time deles é muito ruim. E infelizmente, que nem eu falei, foi uma sucessão de erros que vergonhoso. Então vamos começar a analisar essa rodada de número 19, a última da primeira fase do Campeonato Paulista. Ontem pela manhã, no estádio Décio Vita, o Rio Branco fez sua parte. A gente vai acompanhar os gols a partir de agora, com imagens de Antônio Carlos Júnior para a TV SB Notícias, já agradecendo ao diretor-geral da emissora, o Paulo César Delbu. Aí os gols do jogo, o Rio Branco, os 2 gols do segundo tempo. O Rio Branco abriu o placar aos 9 minutos, nesse arremate de fora da área do volante gaúcho, 1-0. O Rio Branco fazia a sua parte, precisava vencer. Se empatasse ou perdesse o jogo, aí, independentemente do que acontecesse na rodada, ele estaria rebaixado. Aí uma saída errada do Osasco, a recuperação boa ali do Cezinha, talvez a melhor partida do Cezinha nos últimos 3 anos que ele é titular do Rio Branco.
tabela bem feita. O Frank, utilizando a sua principal característica, que é a velocidade, vai servir ao Ítalo para matar o jogo. Aí já tínhamos 41 do segundo tempo, Rio Branco 2, Grêmio Osasco 0. Rio Branco fez sua parte, foi beneficiado em Santa Bárbara do Oeste com um empate sem gols entre União Barbarense e Marília, mas o Olímpia ganhou do Atibaia 2-0 e empurrou o Rio Branco para a 4ª divisão. Maurílio, não sei se você concorda comigo, mas não vejo o Rio Branco como uma equipe das mais fracas para ter caído. Acho, por exemplo, o Rio Branco melhor que esse mesmo Grêmio Osasco, que o Monte Azul, que o próprio Taboão da Serra, que foram equipes que escaparam. Não sei se você concorda comigo. Ricardo, eu sempre falo que montar equipe é difícil. O que tem que ser bom de um time? O treinador, pô. Sabe? O treinador que faz diferença. Então, alguma vez você não tem uma equipe muito forte, mas você tem uma comissão técnica, um treinador bom. Então, ele consegue alavancar a equipe. E alguma vez você tem uma equipe forte e o treinador fraco, infelizmente a equipe não vai. Pô. Então, isso aí ajudou o Rio Branco e a União também no descenso. Pô. A escolha do Valdir Ribeiro em dar uma pré-temporada de 3 meses, que há muito tempo o Rio Branco não tinha, mas nas mãos de um técnico inexperiente como o Edson Fio, que na carreira tinha trabalhado por 2 anos em Campeonato Paulista Sub-20, o Rio Branco sendo lanterna de seu grupo. Na Copa Paulista do ano passado, com o mesmo Rio Branco, fez a 2ª pior campanha dentre os 20 participantes. Isso foi decisivo, Maurílio, para o rebaixamento, já que você tinha todo esse tempo de 3 meses para se preparar para um campeonato que você joga quarta, sábado, quinta, domingo. Não havia tempo para mudanças no campeonato. A pré-temporada esse ano foi mais importante? Ué, que nem você falou, pô, 3 meses é muito tempo, eu acho, para a gente trabalhar com a equipe. E isso aí ajudou, foi um fator primordial que o Rio Branco teve descenso. Rio Branco caiu, primeira vez na história, né? 104, vai fazer 105 anos em agosto. Pela primeira vez o Rio Branco vai disputar a 4ª divisão do futebol paulista, isso jamais aconteceu. Quem também caiu foi a União Barbarense. E aí uma polêmica enorme. Dispensado estava o goleiro Thiago Luiz. O outro goleiro, Valdson, não se sabe que fim deu. O goleiro titular, Alan Tobias, simplesmente não apareceu. Um trabalho muito bem feito pelo jornal O Liberal. Ninguém da imprensa conseguiu falar com o Alan Tobias, exceto o jornal O Liberal. E em entrevista ao jornal ele disse assim: a diretoria do União Barbarense quis pegar a maior parte do bolo. E qual era esse bolo? Uma ajuda financeira chamada Mala Branca, de Olímpia e Rio Branco, para que o União não fosse derrotado pela equipe do Marília. Essa foi a justificativa do goleiro Alan Tobias para não aparecer no jogo. Mais uma das vergonhas do União essa temporada, precisar de um jogador de linha, no caso o Cláudio Brito, volante, ser colocado no gol. E talvez mais vergonhoso que isso, Maurílio, foi o fato do Marília não ter conseguido marcar gols nesse goleiro tampão, né? Não tinha como ser pior para encerrar o campeonato, né? Com essa vergonha, não ter jogador, não ter goleiro para colocar em campo. Isso demonstra o amadorismo que foi durante todo o campeonato, a falta de tudo, sabe? O futebol, por isso que eu sempre falo, infelizmente o futebol está nessa coisa por causa dos dirigentes, das pessoas não preparadas para tomar conta. O futebol é muito difícil, não é qualquer um que chega e vai dirigir e pensa que é assim. Então eu falo, muito culpa a federação, eu não culpo a federação não, a federação dá uma cota boa, culpo os diretores, os dirigentes das equipes que são muito ruins, modo de falar, sabe? Então, por isso que o futebol está nessa decadência no interior. Todo mundo reclama da federação, eu não reclamo não, acho que a federação ajuda bastante. 11h30, vamos saber então como é que ficou a Série A3 do futebol de São Paulo, no gráfico preparado pela nossa editora Lilian Dias. O Leonardo vai colocar na tela. Primeiros times rebaixados, foram 6 os rebaixados no Campeonato Paulista da Série A3. Equipes muito tradicionais. O 15º, o Rio Branco, 20 pontos. O Rio Branco tem uma vitória a mais que o Marília, que também somou 20 pontos, né? Rio Branco 20, MAC também 20. Em 17º, União Barbarense com 17 pontos. Em 18º, a Mantiqueira com 12. 19º, a Matonense com 11 pontos. E na 20ª colocação, Lanterna Mojimirim. Dos 6 rebaixados, 5 já estiveram na primeira divisão. Vamos aos confrontos.
falar da parte boa da questão. Pessoal, torcida do Galo Vermelho que nos acompanha no canal 8 em Rio Claro, feliz da vida. O Velo segue firme e forte na briga pelo acesso. Vamos aos confrontos, então, do mata-mata das quartas de final dessa Série A3. A primeira colocada, Portuguesa Santista, enfrenta o oitavo, São Carlos. Primeiro jogo em São Carlos, segundo em Santos. O segundo, Capivariano, pega o sétimo, o Velo Clube. Olha que clássico regional legal. Primeiro jogo em Rio Claro, segundo em Capivari. O terceiro, Atibaia, que rebaixou o Rio Branco, né? Claro que involuntariamente, mas perdeu para o Olímpia. Pega o Noroeste. Primeiro jogo em Bauru, segundo em Indaiatuba. E para fechar, Desportivo Brasil e Barretos. Primeiro jogo em Barretos, segundo jogo em Porto Feliz. Já está aqui conosco Renato Piovesan, repórter esportivo do Grupo Liberal de Comunicação. Como é que você analisou toda essa Série A3, Renato? Obrigado por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Como é que você viu essa Série A3? De times emergentes indo muito bem e de times tradicionais caindo para uma quarta divisão. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Eu que agradeço o convite feito pela emissora para participar desse programa. Olha, uma Série A3 está dentro do esperado, né? Acho que as equipes que fizeram a melhor preparação acabaram tendo um melhor desempenho. A gente vê o trabalho que o Sérgio Guedes tem feito na Portuguesa Santista e não à toa a equipe praticamente passou quase que invicta na primeira fase. A gente vê o trabalho de uma equipe emergente como o Atibaia, né? Que está com as finanças em dia, tem uma estrutura boa, oferece o básico aos clubes, né? A gente está com um profissional aqui da bola que trabalhou muito tempo com isso. E a gente sabe que jogador de futebol, talvez mais do que um bom salário, você tem que oferecer o básico para ele. É uma boa alimentação, é um bom hotel para dormir, toda uma logística, uma estrutura, e isso a Atibaia oferece, isso tem feito diferença. Quanto às equipes que a gente acompanha mais de perto, principalmente eu, o Rio Branco, União Barbarense, olha, lamentável. Os dois se apresentaram com boa antecedência, fizeram uma pré-temporada, com tempo pelo menos, não vou dizer se foi boa ou não, mas foi uma pré-temporada que teve um certo período razoável, mas não conseguiram dentro de campo os resultados. A gente viu muita coisa errada fora das quatro linhas. E aí todo esse episódio, esse escândalo envolvendo o União Barbarense, principalmente nessa última rodada, acaba nos envergonhando muito, né, Ricardo? Foram manchas, né? Os dois clubes ficaram manchados como vergonhas para todo sempre, né? O Rio Branco dando um WO em casa, o União Barbarense colocando um atleta de linha para jogar no gol na última rodada e, claro, esse assunto que nós vamos abordar no segundo bloco da manipulação de resultados, né? Muito, muito, muito complicado. 11h33, vamos subir um degrau? Sairmos da Série A3, vamos para a Série A2 para conferir como é que ficou, né? Todo o raio-x da segunda divisão do estado. Rodada final também foi no final de semana. As equipes da nossa região, Rio Claro e Inter de Limeira, ficaram na zona intermediária de classificação. Rebaixados, Audax com 11 pontos e o meu querido Batatais, 16º com 10 pontos ganhos. Eles caíram, e que coisa o Audax, né? O Audax foi vice-campeão paulista em 2016. Aí ano passado caiu da 1 para 2 e agora cai da 2 para 3. São aqueles times biônicos, né? Semifinais, para mexer com o coração do Renatinho. Tem Guarani, 15 de Piracicaba. Primeiro jogo em Piracicaba, segundo jogo em Campinas. No outro lado da chave, São Bernardo e Oeste. Primeiro jogo em Barueri, segundo jogo em São Bernardo. Eu preferiria que 15 e Guarani estivessem separados, para subir os dois juntos pela tradição que tem. Mas vai subir um time com um muito jovem, que é o São Bernardo, e o outro que abandonou a sua cidade de Itápolis para jogar sem torcida em Barueri. O que você está esperando desse confronto, Renato? Guarani, 15 Piracicaba, dois times tão tradicionais, tão importantes para o futebol do interior de São Paulo. Um sobe para a primeira divisão, pelo menos essa é a boa notícia, está garantido, mas o outro fica pelo caminho. Ricardo, você até comentou uma coisa que eu também concordo. Tinha que ser a final da Série A2, né? Seria muito mais bacana, até pela torcida, pela tradição que os dois têm. Infelizmente, só um deles vai subir. Olha, se você analisar as campanhas, o Guarani fez a melhor campanha da primeira fase, sobrou na primeira fase, principalmente do meio para frente. O Guarani tem jogadores muito bons, muito acima da média da divisão, né? O Bruno Nazário está jogando muita bola, o Rondinelli, tem o Eric no ataque, tem o Bruno Mendes numa fase que, na minha opinião, está melhor que aquela fase que ele surgiu no Guarani, quando foi para o Botafogo do Rio. Quando o Guarani foi finalista de um Campeonato Paulista contra o Santos. Exatamente. Está numa fase até melhor que aquela, na minha opinião. Está participativo nos jogos. Enfim, do meio para frente, o Guarani está muito forte. Atrás ainda tem alguns problemas. O Guarani leva gol quase todo jogo. Então isso pode ser uma arma que o 15 pode explorar. E agora, sendo mata-mata, o 15 tem jogadores experientes, né? Não dá para dizer que o 15 não tem chance contra o Guarani, apesar de toda a sobra do Guarani na primeira fase. O 15 tem André Cunha, que por mais que esteja... tá lesionado, né, Maurílio? Machucou, não vai
Ele está fora do campeonato, né? Agora o tendão está fora. Está fora do campeonato. Mas tem Jobinho, tem o próprio Fabinho que jogou, é ídolo do próprio Guarani. Enfim, tem atletas experientes que dá pra dar trabalho também. E a mata-mata, né, Ricardo? A mata-mata não dá pra gente nunca fazer algum tipo de previsão. Vai no Barão de Serra Negra lotado, todo mundo sabe a dificuldade que é, né? Maurício, e do outro lado, são exemplos de equipes organizadas que chegam por mérito. São Bernardo e Oeste. São Bernardo, primeira divisão, sempre batendo, né? Quando não tá na primeira divisão, tá na segunda brigando para subir. E o Oeste depois saiu de Itápolis, deixou o coração de lado lá em Itápolis, sua cidade natal, para ir em busca de dinheiro em Barueri. Enfim, são duas equipes que chegam pela organização. Com certeza. Que nem eu falei, o nível da 2 foi muito fraco também, sabe? Eu vi uns jogos do 15, achei o time fraquíssimo. E agora, sempre falei, desde o começo eu apostava no Guarani e no Oeste, sabe? E eu acho que vai confirmar o acesso Guarani e Oeste de novo. E o Oeste que já está preparando para a Série B do Brasileiro, Com né? certeza. Assim como o Guarani, né? Como o Guarani. Então, o jogo parece que vai ser quarta-feira em Piracicaba. A torcida do 15 deve até lotar o Barão, que é um que vai tentar empurrar, mas o Guarani, em termos de time dentro de campo, é muito melhor que o 15. Apesar que o Guarani perdeu um pouquinho na outra fase, mas quem viu o jogo era para ter sido um 6-1 para o Guarani. Que o Guarani teve de chance, que perdeu de gol, bola na trave. Mas é isso aí, eu acho que o Guarani é franco favorito. E São Bernardo e Oeste eu acho que é um jogo mais equilibrado, mas eu acho que deve dar Oeste também. 11h37, vamos chegar à Série 1 então. Primeira partida das semifinais, final de semana. Palmeiras e São Paulo saíram na frente e levam vantagem do empate para os jogos de volta. Vamos aos gols? Placares sempre magros, né? Primeiro jogo no Pacaembu no sábado à noite. O William Bigode fez o único gol do Palmeiras. Santos 0, Palmeiras 1. Uma noite de atuação impecável do goleiro Jailson. Nunca um efeito suspensivo foi tão importante, né? O Jailson esteve em campo mediante um efeito suspensivo obtido pela direção do Palmeiras junto à federação e fechou o gol, garantiu o resultado para o Verdão, que na volta, apesar de ser mandante, de novo jogo no Pacaembu, porque o Allianz Parque terá show de música, né? Enfim, o Palmeiras já abre 1-0 e é o grande favorito para mim a conquista desse título. Tá aí o gol, portanto, um cruzamento do Dudu da direita e o William livre empurrou para o gol. No outro jogo, partida que aconteceu ontem à tarde no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Jogo muito fraco, principalmente pela postura do Corinthians, né? O Fábio Carille retrancou o time para tentar empatar, até porque tinha 7 desfalques, né? O time do Corinthians já é muito meia boca. Aí você tira 7 titulares do time, fica pior ainda, né? E aí a equipe do Corinthians sofreu uma pressão numa falha individual do garoto Mantuan, que está jogando improvisado na lateral direita. O Nenê fez o gol. A gente vai ver na sequência, então, o gol do São Paulo contra o Corinthians. Que o jogo realizado ontem no Morumbi, né? Deu até confusão, o Nenê comemorou em frente ao banco do Corinthians, princípio de tumulto. As duas situações nas semifinais são as mesmas, né? Palmeiras e São Paulo venceram por 1-0, daqui a pouco tem o gol do Nenê aí, o gol da vitória do São Paulo sobre o Corinthians no Morumbi 1-0. Jogos de volta acontecem nesse meio de semana, terça-feira no Pacaembu, Palmeiras e Santos. Quarta-feira na Arena Itaquera, Corinthians e São Paulo. Maurílio, as vantagens de Palmeiras e São Paulo, você acha que vão ser mantidas? São os dois, até porque não tem a vantagem da melhor campanha, Corinthians e Santos têm que vencer por 2 gols de diferença. Você acha que isso já encaminha uma decisão entre Palmeiras e São Paulo? Eu acho que está bem encaminhado, sabe? Apesar que o Corinthians na Arena é muito forte, né? É um gol de diferença. Eu acho que o Corinthians e São Paulo acho que vai para os pênaltis. Eu acho que o Corinthians deve ganhar do São Paulo. E o Palmeiras, no mínimo, empata com o Santos e classifica. E você, Renato, arrisca um palpite para a decisão? Não sei se você sabe também, o William Bigode do Palmeiras era nosso do Barbarense, viu? Era do Juvenil, era jogador. Depois que ele foi para o Guarani, porque o imbecil do presidente na época que entrou, liberou todos os jogadores da base e ele era um deles, viu? Popular Cebolinha, né? O William Cebolinha, ele é aqui da região de São José do Rio Preto. Nesse caminho também do Maurício, Renato, o que você acha das semifinais da Série 1? Eu acredito que o Palmeiras realmente, até pela qualidade do time que é superior ao Santos, e até por já ter aberto essa vantagem, o Palmeiras deve encaminhar sua vaga para a final. A outra acho que está totalmente aberto ainda. O São Paulo não me inspira confiança, Ricardo. Não consigo sentir esse São Paulo um time que pode ir para a final ou que pode ser campeão paulista. É um time que oscila muito. Talvez ele faça uma partida consistente. Não foi uma partida brilhante. Ontem o jogo até foi fraco, né?
Mas é uma partida consistente contra o Corinthians. Mas não sei se na próxima partida ele consegue repetir. E quanto à comemoração do gol do Nenê, tá ficando chato demais o isso futebol. que eu ia comentar na sequência. Tá ficando chato demais. Daqui a pouco não vai mais poder fazer gol, né? Porque se você fizer gol, você vai ser punido. Se você tirar a camisa, toma cartão amarelo. Se você for comemorar perto do banco do adversário, vai tomar cartão, vai arrumar confusão. Tá ficando muito chato o futebol, né? A expressão é essa, né? A chatice do futebol. Tá aí o gol de São Paulo. E como o Cássio gosta de dar rebote pro meio da área, né? Talvez por isso que não vai pra Copa do Mundo, né? Pau pra escanteio essa bola, meu filho. Né? Não vai pra Copa o Cássio, com certeza. Aí a falha do Mantuan, né? Garoto vai receber toda essa carga. O Corinthians que, mesmo assim, talvez não serão 7 desfalques, mas vai estar muito desfalcado porque tem muito jogador em seleção brasileira, né? Isso vai fazer falta também no meio de semana. Brasileira e paraguaia. Balbuena e Romero na paraguaia, o Fagner na brasileira. Rodriguinho, Jadson, René Júnior e Cleison não atuaram por estarem lesionados. Em contrapartida, o São Paulo atuou sem o Rodrigo Caio na seleção brasileira e sem o Cueva na seleção do Peru, tá certo? 11h41, passamos a limpo a Série 1 do futebol de São Paulo, nós vamos a um breve intervalo. Na volta, o futebol tá ficando chato, né? Mas tem umas coisas também que, além de chato, é triste, né? Nós vamos falar sobre manipulação de resultados no futebol paulista, mais precisamente no interior do estado. É rapidinho, já voltamos. O seu amiguinho de estimação agora vai ficar feliz da vida. Com um centro de estética especialmente e com todo o carinho só para os cuidados dele. Gabi Pet Shop, banho e tosa, é tudo que ele precisa para ficar feliz e muito bem cuidado. Agende um horário, 19 982 916431. Venha conhecer, Rua do Ósmio, 975, Loja 36. Seu melhor amigo merece ser muito bem tratado. Pet Shop da Gabi, logo ali no Vic Center, em Santa Bárbara do Oeste. Pesqueiro Feltrin, há mais de 5 anos com as melhores opções da nossa região. Almoço todos os dias, das 11 às 14 horas, inclusive nos feriados. E toda segunda, jantar com muita moda de viola. E a mais completa culinária caipira está aqui. Tá nervoso? Vem pescar. Tá tranquilo? Aqui é o seu lugar. Onze horas 44 minutos, estamos de volta com a edição desta segunda-feira do RPTV Esportes. Mandar um grande abraço ao nosso amigo J. Lima, cronista esportivo também. Sempre acompanhou de muito perto o Rio Branco e o União Barbarense, está muito decepcionado, claro, com a situação das duas equipes. Ele está ligadinho na gente através do canal 8 da NET. Obrigado, viu, Jota? Vamos falar de manipulação de resultados. Todos nós aqui, acredito eu, até mesmo o Vitor, o Vinícius, eles têm um time do coração, o Vitor é palmeirense, o Vinícius é santista. Todos começam a se interessar por futebol porque é um esporte apaixonante. E nós aqui, eu, Renato, ingressamos na carreira também pelo fato de gostarmos, sermos apaixonados pelo esporte. O Maurício Delbu também, seja como secretário, seja como empresário de futebol, seja como diretor de clube. E aí quando você se depara com uma notícia dessas, muita gente não dorme, muito torcedor. Nós, como profissionais, aprendemos que não há necessidade de ser tão fanáticos, né? Como quando crianças, por exemplo. Mas tem muito torcedor que não dorme. Eu tenho certeza que muitos torcedores do Rio Branco, por exemplo, do sábado para o domingo, ainda existia aquela esperança do Rio Branco escapar do rebaixamento, sequer dormiram para estar lá de manhã no Décio Vita acompanhando o jogo contra o Grêmio Osasco. Aí você sofre com o seu time, você perde amizade com o seu vizinho por causa de time de futebol, você vai lá no bar, você discute, você briga. Aí você sabe que, no fundo, aquela partida poderia ter toda armada. E essa foi a denúncia do União Barbarense. Os dirigentes do União colocaram às mesas de que alguns jogadores de seu elenco e mais o treinador Claudemir Peixoto
estariam envolvidos no esquema de manipulação de resultados, partidas compradas por casa de apostas. Para você entender, nós vamos apresentar as duas versões do caso, para que nossos cronistas esportivos convidados comentem e você, telespectador do RPTV Esportes, também possa tirar a sua conclusão. Primeiro, o lado do denunciante, o União Barbarense. Quem fala conosco é o advogado do clube, Regis Godoy, que explica de onde surgiu essa denúncia e como foi o registro de todo esse caso junto à Federação Paulista e até mesmo à Polícia Civil. Vamos ouvir Regis Godoy aqui no RPTV Esportes. Então, com relação ao boletim de ocorrência que nós fizemos, em resumo, 2 atletas procuraram a direção do clube de quinta para sexta, relatando que houve desde a primeira rodada um esquema de manipulação de resultados, né? Em que envolvia os dois, né? Esses 2 atletas, que eu não vou por questão aí de sigilo, por questão de investigações, tudo, né? Não vou expor o nome dos atletas agora, mas eles falaram que os 2, né, participaram e mais 6 atletas, juntamente com o ex-treinador, o Claudemir Peixoto, de um esquema que vinha pronto um resultado de uma casa, segundo eles não sabem informar maiores detalhes, mas era uma casa de aposta, em que o resultado teria que ser fabricado e o resultado, se chegasse ao resultado obtido, eles teriam, né, valor financeiro, né? Então, os jogadores foram, né, obrigados a passar pela direção porque mais jogadores do elenco acabou descobrindo, um desses 2 acabou confessando para outro jogador esse tipo de conduta deles e acabou, o elenco se fechou e obrigou que os 2 jogadores levassem isso à direção. Quando os 2 jogadores levaram, a gente conseguiu, nós gravamos, né, a conversa com os 2 e nessa conversa eles confessam jogos, confessam detalhes de resultados, como o primeiro jogo contra a Matonense fora, que esse resultado já era previsto, os 2-0 contra a Matonense, falam de valores, falam de que esse jogo custou, eles receberam, o pessoal, o técnico, né, o ex-técnico Claudemir Peixoto, teria supostamente recebido 40 mil reais. Então eles citaram o jogo de Mojimirim, que fez parte da combinação de resultado, esse jogo, os 4-0 do Capivariano, entre outros, né? Então, uma situação complicadíssima, a gente ficou, na verdade, no primeiro momento sem palavras, né? Mas a gente não tinha a gente tinha o dever, né, de não segurar a informação com a gente. É uma denúncia muito grave, que partiu dos atletas, reforçando que não teve nada a ver com a direção do clube, só que a gente, sabendo desse tipo de situação, a gente não poderia tomar outra atitude senão levar para as autoridades, né, fazer um boletim de ocorrência. Então nós não fizemos na sexta-feira porque a gente gostaria de ter conversado com alguém da Federação Paulista de Futebol. Então nós conversamos com o representante agora, no domingo, antes do jogo, por volta das 9 horas, em que o representante da Federação também ouviu os áudios e de que, comum acordo, nós decidimos que queríamos fazer o boletim de ocorrência. Então foi uma orientação do próprio dirigente da Federação Paulista em fazer o boletim de ocorrência e depois a gente já encaminhou uma cópia para ele. Então aí a partir de amanhã ele falou que ia reunir com o pessoal da Federação, com o presidente Reinaldo, levar o caso, né, e dante a gravidade da denúncia, e que eles iam tomar as providências internas. Ele não relatou para a gente se haveria uma possibilidade de suspensão do campeonato, anulação de partida, até porque tudo isso tem que ser apurado, né? A gente não pode também ser leviano, como eu falei no boletim, como nós registramos o boletim, como eu dei as entrevistas. Isso é uma acusação muito grave e tem que ser provado, né? Então a gente fez a nossa parte, que é levar para as autoridades, e agora é com eles. O campeonato acabou, a participação da União também, infelizmente foi rebaixado, mas a indignação nossa, se realmente for comprovado isso, é enorme, né? Então isso tem que ser apurado, porque não dá para deixar do jeito que está. Se ninguém fizer nada, esse tipo de conduta nunca vai acabar. Então fico triste de ver o nome também do treinador Claudemir Peixoto envolvido. Não sei até que ponto isso realmente é verídico ou não. Isso vai caber às autoridades apurar, vai caber às autoridades conduzir esse processo, tanto na esfera criminal quanto na esfera esportiva, com essa Federação Paulista. E a gente fez a nossa parte de denunciar. Realmente é triste ver que ponto chegou, né? A questão do futebol aí, principalmente do interior, que é um futebol mais pobre no sentido financeiro e dá margem para que esse tipo de conduta aconteça. Então, o clube ele não tinha outra alternativa, outra conduta, a não ser registrar isso, e que agora, a partir de agora, está na mão das autoridades apurar isso da melhor forma possível. Então, em resumo, foi isso. A gente resolveu fazer hoje porque era exatamente na última rodada, a gente já tinha um aval de um dirigente da Federação Paulista, e também para evitar qualquer tipo de comentário quanto à questão do goleiro Alan Tobias. O Alan Tobias ele não está entre os nomes citados pelos outros jogadores, né, que estariam
estaria envolvido, mas estranhamente ele sumiu, ele desapareceu desde de sábado no clube, ele não apareceu para o jogo, tentamos contato com ele, o celular desligado, um funcionário do clube foi até a casa dele, não encontrou, ninguém sabe do Alan Tobias até o momento, ele não justificou o porquê que ele não apareceu no jogo, então, em decorrência de toda a informação que a gente tinha, de todas essas possibilidades, dessas suspeitas de manipulação de resultado, e o goleiro, a gente sabia, o elenco inteiro sabia, foi externado isso, que nós tínhamos somente o Alan Tobias para o jogo de hoje de goleiro, e de repente ele não aparece, não justifica, não entra em contato, não conversa com ninguém. Então nós resolvemos também, juntamente com o boletim de ocorrência desse suposto crime, registrar também antes do jogo, porque nós fomos lá, eu e o presidente Jairo, antes das 10 horas do início da partida, registrar que o Alan Tobias também não compareceu, até por respeito às outras equipes que ainda lutavam para sair aí do rebaixamento, né? Principalmente também por envolver aí o nosso rival aí, que é o Rio Branco. Então, de repente, o pessoal ia pensar que a União acabou dispensando os jogadores e acabou dispensando o goleiro até para prejudicar time A ou time B. Então, nós resolvemos registrar isso no boletim também, porque a União tenta, independente dos resultados, tá, a gente está tentando mudar um pouco essa imagem negativa que ficou do clube nos últimos anos e que, infelizmente, acabou com esse rebaixamento. Então, com relação daí, portanto, ao a questão do Regis Godoy, né, a colocação do União Barbarense, esse é o lado do denunciante. Foram 9 pessoas citadas, 8 atletas e o treinador. Os 8 atletas, os nomes foram preservados pela direção do União Barbarense, não foram divulgados. O único nome citado no boletim de ocorrência e na denúncia é o do técnico Claudemir Peixoto. E nós falamos com ele, para saber o que ele achou de tudo isso e ter sido acusado de ser o mentor dessa manipulação de resultados envolvendo atletas e jogos do União Barbarense nessa Série 3. Vamos ouvir Claudemir Peixoto? Acho que, né, é um ato muito triste a gente ouvir aí, a gente que ficou até esses dias mesmo aqui na União, entendeu? Então, depois que eu acabei saindo, foi onde ocorreu esses boatos aí, né? Então eu fiquei triste porque, né, desde o momento que aconteceu esse episódio aí, acho que desde a quinta-feira, sexta-feira que vem aumentando essa conversa, né? Nem um membro da diretoria, nem o Dr. Regis, nem o próprio Galina, nem o próprio Edivaldo, ninguém me ligou, entendeu? Eu liguei para eles, né? O Galina só que me atendeu, mas falou para mim que era para mim ficar tranquilo, que era só boato, que não tinha nenhuma conversa, só que quando foi no jogo de ontem, né? Aí sim teve uma repercussão maior, que foi um comentário que teve no meio do jogo. Então, para mim, acho que é uma coisa preocupante, porque tá todo mundo me ligando. Eu acho que ninguém ligou para nenhum jogador, ninguém está ligando para eles, a imprensa toda está me ligando, né? Eu tenho um nome que eu construí no meio do futebol, é o nome Azelar. Então, o que a gente fica mais triste é por isso, porque eu acho que, como aconteceu os fatos, né? O comentário que teve aí, eles deviam primeiro ter me ligado, me chamado, Claudemir, tá tendo uma conversa aqui entre os jogadores, aonde eu estava, podia me ter chamado para mim vir aqui na União, pegar dos jogadores e sim, conversar com todos os jogadores e aí, né, explicar o que aconteceu para depois sim, falar se foi verdade, se foi mentira, ou se está certo, se está errado. Mas o problema é o seguinte, liberaram todos os jogadores foram embora para casa, a única pessoa que agora está envolvido realmente sou eu, porque eu sou o superior do elenco ali. Então o que está sobrando é para mim, que é o meu nome que está envolvido, que foi eu que falei, eu que fiz, entendeu? Só que se eu fosse o diretor do clube, como os gestores ali, que é o próprio Galina e Edivaldo, os dois que comandam hoje o futebol do União Barbarense, eles teriam me ligado, me chamado ali, para aí sim passar para mim o que está acontecendo, porque até agora realmente eu fiquei sabendo de boatos, alguns jogadores que eu tentei falar, falaram para mim que não falaram nada. Então, por enquanto, eu só estou sabendo de boatos. Realmente ninguém da diretoria, nem o advogado, nem ninguém me ligou para falar o que aconteceu. Até porque, né, Claudemir, foram 9 nomes citados. 8 deles foram preservados, a direção da União alegou segredo de justiça. O único nome verdadeiramente divulgado foi o seu, né? Teve essa questão também. Então, mas o que eu não entendi, assim, eu fiquei lá 17 jogos. No dia que eu saí, né, porque eles pediram para mim sair, quando foi na quarta-feira, jogaram tranquilo contra o Timar, perderam mais um jogo como a gente vinha perdido, né? Não tinha chance de ter ganho. E aí depois, né, causaram todo esse problema aí, dizendo que aconteceu essa suposta aí, simulação aí,
para fazer esse barulho todo que vem fazendo aí. E Claudemir, em algum momento nas partidas você percebia alguma conversa dentro de campo, alguma atitude do elenco para se tomar um gol a mais, para resolver uma questão que parecesse ou trouxesse a impressão que o resultado estava combinado? Não, nenhum momento. Porque toda vez que a gente jogou ali, a gente sempre cobrou. Até o próprio Edivaldo, o próprio Galina, que às vezes eu estava um pouco alterado ali na emoção. Até eles me chamaram no vestiário um dia, na sala de reunião, pedindo para eu tratar o jogador um pouco mais com carinho, que tinha alguns jogadores ali que, do modo que eu estava cobrando na beira de campo, tinha alguns jogadores que não estavam rendendo muito bem. Então eles mesmo pediram para mim ficar um pouco mais calmo, até um dia que acho que a gente ganhou um jogo, eles falaram, pô, hoje foi o Claudemir que a gente conhecia, aquele Claudemir que soube conversar com o jogador, soube trabalhar com o jogador, você entendeu? Então, tudo, vamos falar a verdade, tudo que eu fiz ali, a maioria das coisas, do meu jeito de cobrar na beira do campo, de ser um pouco agressivo na beira do campo, eles mesmo pediram para mim diminuir e em nenhum momento eu notei nada que os jogadores estavam fazendo, porque igual você falou, se foram 8, 9, era o time inteiro, pô. Era o time inteiro, então como é que você vai descobrir? Então, e outra coisa, os jogos que nós perdemos aí, vou falar a verdade pra você, a gente acabou perdendo pra nós mesmos. O único jogo que a gente perdeu, que eu vou falar pra você que a gente saiu de cabeça erguida ali, por ter um time de qualidade, foi contra a Portuguesa Santista. Que foi realmente que eles jogaram, vieram dentro de casa, conseguiram nos envolver, a gente não soube tomar conta do jogo e acabou perdendo o jogo. Agora o resto a gente perdeu pra gente mesmo, quando a gente acabava o jogo a gente falava ali, não foi nenhum time extraordinário que veio aqui e ganhou da gente, a gente acabou perdendo pra gente mesmo. Tá aí a palavra do técnico Claudemir Peixoto, você em casa tire suas conclusões, assim como vai tirar a conclusão a Justiça, né? O Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, enfim, aí pode até a Polícia Federal ser envolvida, porque é caso de apostas internacional, enfim. O Renato Piovesan vai dar uma força pra gente, né? O Regis Godoy não quis citar, mas no boletim de ocorrência consta o nome dos 8 atletas envolvidos nessa manipulação, né, Renato? É isso, Ricardo. Estou até com a cópia dele aqui. Eu vou ler aqui os nomes que são citados no boletim de ocorrência. Começa com o Wilker, o centroavante, né? Alex Ferreira, lateral direito. O Lincoln, lateral esquerdo. O Rafael Magalhães, também atacante. O Souza, lateral esquerdo. O Valdson, goleiro. Thiago Luiz, também goleiro. Magno, zagueiro. E também, claro, o técnico Claudemir Peixoto, que é citado, né? Tá aí, né? Os nomes apostos, a maioria dos jogadores, atletas de defesa, né? Talvez facilitassem a questão. O Alan Tobias realmente não está envolvido, né? E ele estava na maioria desses jogos aí que teriam sido vendidos. Enfim, começando com você, Renato, você acha que pode ter uma reviravolta, melar o campeonato, não cair ninguém, partidas serem remarcadas? Porque se for remarcada a partida e o União que provocou isso, o União vai ser o maior beneficiado. Porque os 4 jogos citados, o União perdeu. Então ele poderia sair do 0 ponto para mais 12, ele poderia até se classificar, né? Eu acho que ele seria o infrator e o infrator seria o maior beneficiado. Você acredita numa reviravolta desse tamanho? Olha, é muito difícil, né? Porque a gente teve já no Brasil o caso de remarcação de jogos em 2005, aquele ano lá que ficou marcado pelo Corinthians ter sido campeão, Sim. Mas era um caso que envolvia arbitragem, né? Eram árbitros que tinham participado de manipulações, não eram jogadores. Esse caso específico do União Barbarense, como que a gente vai provar que a diretoria do União não estava envolvida nisso? Né? Claro que tem que provar tudo. A gente não sabe nem se é verdade, se esses jogadores de fato estavam entregando partidas, se estavam realmente envolvidos em manipulações. Mas agora, talvez vai favorecer demais realmente um clube que pode ter participado disso tudo e resolveu revelar, colocar à tona esse caso somente agora que foi matematicamente rebaixado. Será que se o União tivesse escapado, a gente ia estar sabendo dessa história toda? Essa é a pergunta da vez, né? Maurício, você acredita em algum tipo de reversão? Já agradecendo a sua presença, a sua participação conosco nesse RPTV Esportes. Olha, eu não tinha... Ontem eu fui assistir o jogo do Velo, nem o jogo do União eu fui ver. Eu estou muito triste por isso que está ocorrendo, sabe? Essas coisas também... Faltava 11 rodadas, eu falei pro pessoal que dava pra gente... Tinha 6 fichas para escrever. Falei, vamos trazer 5 jogadores, a gente põe um treinador. A União escapa, o campeonato está muito fácil, escapa e classifica ainda, nem embora deram, sabe? Parece que eles estavam querendo que o União caísse. E faltando 3 rodadas também eu fiz uma loucura, que eu falei que eles não falam que tudo legava que não tinha dinheiro, pô. Eles vão trazer um treinador contra o Cabariano, Atibaia e esse último jogo. Vão pôr um treinador, tinha semana cheia, vão trocar o treinador, a gente paga o treinador.
para tentar a União não cair. Então, a diretoria também, parece desde o começo, queria que a União caísse. Então, não sei. Esse episódio aí, estou muito triste. Infelizmente, aconteceu essas coisas. Eu acho que mais uma coisa para manchar o nome da União. Pô. Uma vergonha agora nacional. Não só de nós, barbarenses, mas eu acho que muita gente que gosta do esporte. Pô. Obrigado, Maurílio. Falou, um abraço a todos aí. Renato, muita água vai rolar debaixo dessa ponte ainda. Os próximos dias serão decisivos nessa questão da investigação por parte da Federação Paulista a respeito desse caso, né? Obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado pela presença. Verdade, dias realmente bem tumultuados pela frente, certamente esse caso já deve estar na mesa do presidente Reinaldo Carneiro Bastos na Federação Paulista. Espero que o Ministério Público entre na jogada. A gente está falando de acusações muito sérias que envolvem muitas famílias, muitas pessoas que trabalham e vivem disso. Então isso merece realmente uma apuração muito séria. E obrigado, Ricardo, pelo convite. Sempre que precisar, estamos à disposição aí. Muito legal. Meio-dia, esse foi mais um RPTV Esportes. A gente volta amanhã a partir das 11h20 aqui no canal 8 da NET. Até lá. Tchau, tchau.